sociedade e pessoas. Posto isto, tendo em conta os vários desafios que nós temos a nível climático, colocaríamos a nossa primeira questão ao Dr. Jan Kappen, que é especialista e líder do Programa de Energia e Infraestruturas do Banco Mundial. Cabo Verde é um dos países com menor nível de emissão de gases com efeito de estufa e, assim, com menor contribuição para as mudanças climáticas, mas é, ao mesmo tempo, um dos mais... Cabo Verde dotou-se de um plano diretor do setor elétrico para operacionalizar a transição energética e que vai contribuir para reduzir o custo de energia e aumentar a competitividade da... I learned only 2 words in Portuguese during this mission, which is energia and Banco Mundial, so that's unfortunately not going to cut it. Infelizmente, não thank you posso for fazer this nada very important mais question. do que isto. Muito obrigado pela questão pertinente. Eu gostaria de seguir a conversa que tivemos no pequeno almoço com o Sr. Ministro esta manhã. No entanto, e em primeiro lugar, vejo que temos um problema que é clássico, com uma sessão pós-almoço, todos já estão aqui um pouco a dormir e o financiamento sustentável. Se estiver de acordo, Sr. Ministro, vou começar com o primeiro ponto. A primeira dança tem a ver com a mudança. Vamos dançar a mudança. No século XX, um escritor e filósofo inglês disse uma vez que a mudança, a melhor forma de ajustar a mudança é de ajustarmos a ela e juntarmos-nos à dança. E é isto que Cabo Verde já mostrou capacidade de o fazer. Temos várias mudanças fundamentais que estão a ser feitas. Mas, uma vez que não estou preocupado com esta questão, o PEDS 2 é um excelente roteiro, seguindo o ritmo de dança para aumentar o financiamento climático. Um dos principais pontos que temos de resolver, não só Cabo Verde, mas toda a comunidade internacional, tem a ver com a graduação que falamos esta manhã. A graduação do país para um país de rendimento médio, que teve muitas implicações ao nível da comunidade de financiamento e doadores, e o Banco Mundial considerou que este é um problema-chave. Os países de rendimento médio têm cada vez menos capacidade de acesso ao financiamento concessional, que é problemático também porque hoje constatamos de forma mais recorrente que os países de rendimento médio serão muito importantes para disponibilizar as matérias necessárias para adaptarmos e atenuarmos as alterações climáticas, pois nós temos também, de acima de tudo, construir resiliência e temos de disponibilizar um conjunto de serviços que, se Cabo Verde seguir esta via, será benéfico para o planeta no seu todo. E, neste sentido, tendo em conta a agenda, o Banco Mundial está a trabalhar num roteiro que está a ser implementado, que reconhece de facto que, no caso, principalmente nos SEEDs, a ambição de descontinuar as fontes de produção de energia poluentes, isto não é feito apenas com uma ambição de reduzir custos, mas também de disponibilizar serviços alternativos. Nós sabemos que, para além da comunidade de doadores, já conhecemos outros passos de dança e sabemos que Cabo Verde, através do PEDS 2, parece que interpretaram quais são os passos nesta dança que tem de seguir. E um exemplo que temos aqui ao nível da transição energética e a vossa agenda, que há uma descontinuação da utilização de fontes fósseis para a energia solar, e também discutimos mais uma vez esta questão esta manhã. E um outro bom exemplo é a vossa agenda digital. Cabo Verde já está a se posicionar enquanto uma plataforma de serviços digitais que irá disponibilizar serviços a toda a sub-região. Sim, em termos de energias renováveis, há um outro aspecto que gostaria de destacar. A agenda de transição energética não está cingida à questão da energia fotovoltaica, não. Estamos a apresentar um conjunto de serviços elétricos para o país. E isto é muito importante, pois é relevante não só para vós, mas porque o serviço irá criar novos modelos de negócios para outros SEEDs. E
não iria preocupar-me muito sobre esta temática, pois quando estamos a aprender esses novos passos de dança em torno da mudança, enquanto um pequeno país, já sabemos que os financiadores, que vocês têm de ouvir antes de dar o passo final. O passo final é o último movimento que iremos dar antes de garantirmos mais financiamento. Portanto, estou de acordo convosco quando dizem que esta ambição, esta vontade que tem com o PEDS 2 e, acima de tudo, com o setor energético é muito pertinente. Mas não tem de iniciar com o último passo, com a questão do financiamento para o plano de financiamento. Não, a parte mais importante no que toca a esses passos de dança tem de envolver nos momentos iniciais da dança. Portanto, é um cortejo que tem de fazer daquilo que é específico ao nível do financiamento. E temos um exemplo do setor energético, e isto já foi mencionado ao nível dos detalhes, que são promissores, num projeto muito a pensar de forma mais concreta como preparar todo este processo. O processo começa montante com um projeto piloto e depois tem de transações para garantir pacotes grandes o suficiente para atrair o financiamento. Principalmente os investidores do setor privado irão analisar o processo e vão selecionar os mais atrativos. Portanto, nós temos de ser capazes de levar isto em conta. E há também outros pré-requisitos e outros passos que têm de dar especificamente nesta dança. E o ponto mais importante aqui ao nível do setor energético, qual é o futuro do vosso setor energético? Nós já sabemos de forma muito concreta que o setor privado tem PPPs e nós temos de saber quem é o nosso par de dança e saber quais são os passos que têm de dar em conjunto, como um só. Nós já conhecemos a agenda da Eletra, a empresa pública, e o setor irá caminhar para a privatização e temos de concluir o processo antes do envolvimento do setor privado para saber com quem é que iremos assinar o contrato. Não tem a ver apenas com o contrato, mas também todo o ambiente em torno do setor e do contrato. Portanto, nós temos de ter aqui uma entidade e um comprador que será responsável para a coordenação das diferentes componentes das fontes de fornecimento de energia. Em primeiro lugar, agora já falamos do ritmo de dança, que não vamos ultrapassar o ritmo da música e o compasso. Agora, a última lição aqui, as instituições financeiras internacionais e o setor privado ditar as regras estratégicas que temos de estabelecer para os vossos planos de desenvolvimento e os planos de desenvolvimento de base para esta estrutura. Portanto, temos de saber qual é o instrumento financeiro mais apropriado a ser usado. Um outro exemplo que iremos usar no setor energético também é porque temos decisões estratégicas a tomar não só na parte financeira, mas também na afetação dos riscos. E isto é algo que é um tanto quanto traiçoeiro, principalmente no setor energético africano, onde nós temos um modus operandi que já está tão enraizado que normalmente é o setor público que assume a maioria dos riscos-chave. Dou-vos um conjunto de exemplos que normalmente exigem riscos. Nós estamos habituados a ver esses tipos de contrato na forma como operamos, pois este tipo de contrato garante uma competitividade e depois reduz as tarifas por quilowatt-hora, principalmente ao nível dos projetos de renováveis. Ao nível desses projetos, há um risco subjacente, por exemplo, os investimentos feitos ou através das IPP, onde vendemos os quilowatts-hora, onde a empresa de eletricidade paga tarifas que não conseguem cobrir os custos e há riscos subjacentes ao nível do setor. Quando há excesso, por exemplo, de oferta, portanto, há melhores opções que podemos seguir com menos investimentos, mas estou certo que haverá algumas exceções que temos de salvaguardar. Um outro exemplo são os riscos cambiais. Por exemplo, nós sabemos que o financiamento, principalmente ao nível do financiamento climático, será ao nível de dólares ou euros. E há
mudanças que dá para ver que o financiamento local não está disponível. Temos instrumentos de cobertura e hedging, nomeadamente instrumentos financeiros que podem ser usados para aligeirar esses riscos e assim podemos gerir melhor estes processos. E isto tem de ser tido em conta a nível do Ministério das Finanças. Temos também uma outra modalidade, o risco de contraparte. Por exemplo, se a Eletra, por exemplo, não pagar as suas contas, o Ministério das Finanças irá assumir esses riscos. Mais uma vez, nós não podemos mitigar todos os riscos, mas temos de ter em conta um conjunto de garantias, por exemplo, as garantias parciais do Banco Mundial, que são criadas para garantir que iremos ativar a garantia, que iremos pagar este risco, mas há sempre um acordo de compensação com o governo para garantir que o Ministério das Finanças reembolse o Banco Mundial. E assim teremos um passivo contingente enorme por causa desses tipos de compromissos. E, de seguida, há milhares de novas ferramentas que irão atenuar esta abordagem. Por exemplo, agora já tem fundos de garantias e podem criar um fundo de garantia específico para a questão do clima, e depois temos instrumentos, nomeadamente a nível do Banco Mundial, que irá permitir gerir este risco sem assumir o passivo contingente. E o último risco tem a ver com os riscos de preços. Nós podemos ter um belo plano e nós não sabemos quais são os resultados referente ao preço final da energia produzida na estrutura de produção de energia fotovoltaica ou eólica. Qual será o preço final quilowatt-hora? E este é um problema, uma vez que a melhor forma de lidar com os riscos de preço é através de concursos competitivos. Por exemplo, que vocês irão ter o controlo para assumir o melhor negócio, o melhor valor final, e nós temos de o fazer através de concursos competitivos. Isto só é possível se seguirmos todos os passos de desenvolver o processo, de reduzir os riscos dos projetos, pois a melhor forma de mitigar o risco não é garantia. A garantia irá cobrir o risco residual e para reduzir os riscos processuais temos de assegurar o risco do processo. Portanto, para algumas ilhas nós temos a urgência, de facto, as ilhas são pequenas, não vale a pena avançar com um concurso internacional e temos vários investidores disponíveis para desenvolver o projeto eles próprios. Há promessas, é claro, e já sabemos como é que os passos que vocês seguem, principalmente ao nível da redução de riscos, através de estudos de impacto ambiental, e até os bancos comerciais têm de ver a viabilidade do projeto. Portanto, não há atalhos neste processo. Devo dizer que pode ser interessante inicialmente dançar muito rapidamente, num ritmo acelerado, e seguir o ritmo que possa dançar de fato, nomeadamente uma coladeira. Muito obrigado pela vossa amável atenção. Muito obrigada, Dr. Jan Kapen, pela sua intervenção e por tudo que aqui expôs e deixa de recomendações ao nosso país. Ainda continuando nestas questões climáticas, a nossa próxima questão vai para o Dr. Nassim Ulam, gestor da Divisão de Tecnologia, Mudanças Climáticas e Recursos Naturais da UNECA. As alterações climáticas têm tido um impacto enorme em todas as vertentes do desenvolvimento mundial, em especial para os CITES, em que Cabo Verde se insere, tornando o processo de desenvolvimento sustentável cada vez mais desafiante e com necessidades acrescidas de recursos, com espaço fiscal cada vez mais limitado. Dr. Nassim Ulam, que instrumentos temos à disposição para que possamos nos engajar efetivamente no processo de mitigação e adaptação às alterações climáticas e manter a rota para o cumprimento dos ODS? Obrigado pela pergunta e eu peço desculpas se eu não falo português tão bem, mas para garantir
uma diversidade linguística. Eu vou responder em francês. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Et par rapport... O secretário-geral da ONU chamou a atenção pela lentidão das atividades e, ao mesmo tempo, lembrou que a guerra que nós levamos a cabo contra as alterações climáticas. Fez algumas recomendações, solicitando um envolvimento mais forte dos países para acelerar a situação, tendo em conta os constrangimentos financeiros importantes neste contexto de crise múltipla, mas, relativamente a Cabo Verde, sublinhou a importância de terem planos de desenvolvimento muito ambiciosos para verdadeiramente mudar o paradigma para podermos atingir esses objetivos. A sua visita a Cabo Verde há 3 meses indicou que Cabo Verde está numa fase de desenvolvimento muito ambiciosa, mas que tem os seus constrangimentos, que são o financiamento, que é um problema cada vez mais importante para os países que enfrentam as alterações climáticas. É por isso que os instrumentos clássicos que estão à nossa disposição já não são suficientes. O apelo do secretário-geral é sermos inovadores, reformar a estrutura financeira internacional e disponibilizar instrumentos que permitam acompanhar esta ambição tanto nos países em desenvolvimento como Cabo Verde. Ao nível da Comissão Económica Africana, a COP27 em Sharm el-Sheikh, nós acompanhamos a presidência egípcia, que é a iniciativa que nós vamos apresentar, que contém vários mecanismos novos e que permitem acompanhar esta ambição. Esta iniciativa é a Coligação para a Sustentabilidade da Dívida. Portanto, a Coligação para a Sustentabilidade da Dívida, CEA, assume o secretariado desta iniciativa e baseia-se no facto de que os países que enfrentam constrangimentos ligados às consequências das alterações climáticas Bem, mas muito obrigado. Tento controlar os diapositivos. Portanto, nós temos ao mesmo tempo uma espiral negativa em que os países veem o custo, a dívida a aumentar, a disponibilidade da ajuda internacional a baixar, porque todos os países têm constrangimentos financeiros cada vez mais importantes, portanto, um espaço fiscal orçamental a reduzir e acompanhado de cada vez mais choques climáticos, cada vez mais importantes, com custos importantes, por exemplo, para as inundações que afetaram Moçambique. Portanto, os países com os instrumentos clássicos não podem enfrentar estas situações. Daí a importância de haver novos instrumentos como essa coligação para, em conjunto, vermos os países que devedores ou que pedem empréstimo para utilizar este mecanismo. Nós, os países, no futuro próximo, vão ter um custo de crédito que vai aumentar significativamente pelo facto de que os países em desenvolvimento terem baixado a sua anotação. Nós falamos de 2,47 de baixas recorrentes das agências de notação de créditos, que vão tornar ainda mais caros os seus empréstimos.
Portanto, daí a urgência, e para dar outro número, atualmente 57% dos países africanos dedicam muito mais do seu orçamento ao reembolso da sua dívida, pagando os juros da dívida relativamente ao investimento na educação. Esta manhã nós pudemos ver a apresentação do Banco Mundial, ver quanto o capital humano é importante e quanto o investimento a longo prazo deste investimento é importante. Portanto, são implicações enormes que podem afetar o futuro do vosso país. Esta coligação tem por objetivo tem 3 objetivos: consciencializar sobre a dificuldade que um país em desenvolvimento tem hoje em dia com o impacto das alterações climáticas e este crescimento do custo da dívida, construir esta coligação para criar novos compromissos firmes para poder enfrentar ao aumento do custo da dívida e verdadeiramente lançar um debate e compromissos na interseção entre a questão do custo da dívida, do peso da dívida, a questão das alterações climáticas e a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, esta coligação procura avançar alguns pontos, como a importância para os países em desenvolvimento, ou através, no caso de Cabo Verde, ou através de um plano de desenvolvimento ambicioso para poder definir os indicadores de desempenho-chave, e isso corresponde à sua visão a longo prazo, desenvolver o trabalho sobre as obrigações temáticas. Nós voltamos a este aspecto mais tarde. Os swap de dívida orientados para a natureza e o clima. O financiamento misto. Hoje e ontem nós falamos dos riscos e do papel do sector privado. Sua Excelência o Primeiro-Ministro falou esta manhã de parcerias público-privadas e daí a importância de haver atores intervenientes que têm a percepção de riscos diferentes relativamente ao sector privado, juntar esses riscos para fazer mais do que o sector privado faz sozinho. Portanto, há uma cláusula ligada às catástrofes naturais. Não encontro a palavra em francês. E, finalmente, a abordagem sustentável da orçamentação. Peço desculpas, tenho dificuldades com a tecnologia. Para os indicadores-chave, são importantes que o país possa definir os seus indicadores, porque faz uma ligação com o plano de desenvolvimento, que é central, e isso vai permitir construir uma correlação entre a ambição e o preço da dívida. E isso leva-nos ao plano de ambição de Cabo Verde. Portanto, a ideia subjacente é que quanto mais formos ambiciosos, mais podemos demonstrar um envolvimento relativamente às ações climáticas, e isso pode facilitar a construção de uma coligação em torno dessa questão e orientar o país para um desenvolvimento mais sustentável. Relativamente às obrigações azuis e verdes, portanto, o custo para os países da emissão de uma obrigação verde é muitas vezes mais importante que aquilo que nós chamamos a vantagem, o facto
de ter uma obrigação favorável à proteção do ambiente. Portanto, tem um ganho, mas muitas vezes esse ganho é negativamente compensado pelo custo da verificação. Deve haver uma coligação que trabalhe sobre os custos de verificação e de emissão de uma forma coletiva, permitir que os países que estejam menos dotados também ter interesse em emitir obrigações climáticas. É verdade, Cabo Verde faz isso porque tem um capital humano que o permite fazer, mas muitos países no continente devem fazer esta arbitragem e hoje em dia não conseguem ter esse tipo de obrigações. Portanto, peço desculpas. Eu vou acelerar um pouco sobre o conteúdo da coligação, portanto, para o clima, e há bocado o Banco Mundial pode desempenhar um papel importante para garantir esses swaps da dívida, para recomprar a dívida a um preço mais baixo e permitir ao país ambicioso, digamos, de reendividar a um custo inferior e justamente um certo número de intervenientes que vão garantir esta nova dívida. Eu falei de finanças mistas e também ajuda ao desenvolvimento. Tem um apetite, digamos, para o longo prazo, que a percepção é diferente do sector privado. Portanto, nós podemos ter o sector privado que investe, mas, tendo em conta a percepção específica do sector privado, é importante acompanhar com os investimentos a longo prazo e, particularmente, os investimentos sobre o clima. Ser ambicioso sobre a ambição climática e também ter mecanismos de acompanhamento do sector privado através destas finanças mistas, assumindo uma parte do risco, portanto, os investimentos a longo prazo, e aí nós podemos multiplicar quase por 1000. Atualmente, as finanças mistas estão em torno de 7 milhões de dólares. Podemos passar a $1 trilhão, portanto, podem ver o potencial deste mecanismo. Eu agora vou passar por cima das cláusulas. Portanto, no minuto que resta, eu vou falar de mais duas iniciativas. Efetivamente, ao nível da CAA, nós estamos convencidos que a ação coletiva entre os países também pode permitir apoiar as ambições de alguns países. Nós temos iniciativas, a Grande Muralha Verde, que nós criamos atualmente na parte oriental do continente. Portanto, os países juntaram-se para definir os projetos de ação climática, de proteção da natureza, mas geradoras de rendimentos para as populações do litoral. Portanto, nós temos uma interseção entre a ação climática, os ODS e a conservação da natureza, e é nesta iniciativa que nós pretendemos lançar no Oceano Atlântico e no Mediterrâneo. Nós já tivemos contactos com a África Ocidental e isso está orientado para a orientação climática e
os filantropos também estão interessados neste projeto de grande escala. Os meios existem, os recursos existem, estão disponíveis, mas também devemos apresentar um quadro que permita de projetos em grande escala que demonstram o seu impacto imediato sobre as ações climáticas. Portanto, é uma iniciativa que nós iniciamos em 2021 e que ainda está em curso, e para as ilhas africanas há 3 comissões sobre o clima que foram lançadas em Marrocos. Na COP22 há uma comissão para outros países em que Cabo Verde é membro ativo desta comissão. Há também outra iniciativa que nós apoiamos. Há outras iniciativas como o Carbono Azul. Portanto, vamos desenvolver protocolos regionais que envolvem países na ocorrência, no caso das ilhas, para terem uma capacidade para aumentar o preço de carbono ao nível internacional. Hoje em dia, o preço de carbono é $7 por tonelada. Nós devemos organizar o mercado trabalhando sobre a qualidade da integridade dos mercados. Nós podemos aumentar de forma significativa o preço do carbono e é uma fonte de rendimento muito importante para Cabo Verde. É importante porque Cabo Verde tem um potencial enorme, e eu vou terminar com um ponto sobre aquilo que nós estamos relativamente à emissão de uma obrigação azul que enfrenta dificuldades técnicas, mas que também permite que algumas ilhas possam emitir obrigações, e rapidamente nós vamos lançar esta obrigação regional a quando da COP28, cujo objetivo é fornecer financiamentos adicionais aos países que têm um plano de desenvolvimento ambicioso e que liga esse plano à luta contra a pobreza e as desigualdades, mas que se centra na preservação do ambiente. Instrumentos aqui apresentados, que são instrumentos que agora são os novos instrumentos que temos tido também à volta desta temática da sustentabilidade e das questões climáticas. Agora, antes de continuarmos com os nossos painelistas, teremos um vídeo da doutora Josefa Sacco, que é comissária da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Desenvolvimento Sustentável. Sua Excelência, o Luís Correia e Silva, Primeiro-Ministro da República de Cabo Verde, Excelências, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo devidamente observado. Em nome de Sua Excelência Moussa Faki Mohamed, Presidente da Comissão da União Africana, gostaria de felicitar o Governo e o povo cabo-verdiano por acolher esta Conferência Estratégica de Parceiros. Permita-me também felicitar-vos pela apresentação do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável 2022-2026, a elaboração de um plano estratégico para o desenvolvimento sustentável é um passo fundamental para se alcançar um futuro próspero e sustentável, em particular para o povo de Cabo Verde e, em geral, para o nosso continente como um todo. Embora, por razões alheias à minha vontade, não possa estar fisicamente convosco, gostaria, antes de mais, de vos assegurar um apoio incondicional da União Africana. Um dos desafios mais significativos que enfrentamos atualmente no mundo são as alterações climáticas, que estão a agravar os índices de pobreza e ameaçar a segurança e o bem-estar das populações africanas. Apesar de serem responsáveis por uma pequena porção das emissões globais de gases
com o efeito de estufa no continente. De facto, os pequenos estados insulares em desenvolvimento, como Cabo Verde, enfrentam ameaças existenciais. São necessárias medidas urgentes e decisivas para enfrentar este desafio. E, nesta senda, elogio Cabo Verde por assumir um papel de liderança a este respeito, incluindo a realização da 9ª Conferência sobre as Alterações Climáticas e Desenvolvimento em África em 2021, que adotou a Declaração de Santa Maria. Preocupada com o impacto negativo das alterações climáticas em África, a União Africana desenvolveu a estratégia e o Plano de Ação para as Alterações Climáticas e o Desenvolvimento Resiliente, adotado pela Cimeira da União Africana em fevereiro de 2022, com vista a uma melhor adaptação às alterações climáticas e, simultaneamente, mudar para um desenvolvimento com baixa emissões de carbono. E o Plano de Ação da União Africana para a Recuperação Verde, que visa assegurar que a nossa recuperação da pandemia da Covid-19 seja sustentável. Estamos a prosseguir a implementação destes 2 planos, que colocam uma grande ênfase nas medidas das pequenas nações insulares, tais como o reforço da resiliência em setores chaves, como o turismo, que depende fortemente do clima, e a promoção da segurança alimentar através da promoção de uma agricultura inteligente, reconhecendo que os pequenos estados insulares em desenvolvimento estão na linha da frente das catástrofes induzidas pelas alterações climáticas, que pelo que estamos acompanhados em alargar o nosso apoio à redução de riscos de catástrofe através do nosso sistema de alerta rápida e das ações rápidas da União Africana. A nossa sala de situação está preparada para fornecer dados críticos e apoios em termos de preparação aos Estados-membros. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, ao olharmos para o futuro, a economia azul apresenta uma enorme oportunidade para promover a transformação econômica sustentável e enfrentar os desafios impostos pelas alterações climáticas. Na implementação da Estratégia Africana para a Economia Azul, congratulamos-nos com os contributos dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, que são, de facto, grandes estados oceânicos. A Comissão da União Africana está a colocar uma grande ênfase no papel das mulheres na economia azul, bem como a promoção da investigação e do desenvolvimento para garantir a transformação econômica sustentável e o reforço das capacidades. Para além disso, à medida que navegamos na atual crise de segurança alimentar, devemos fortalecer os nossos sistemas alimentares azuis, observando que a nossa posição comum africana sobre segurança alimentar reconheça a importância dos frutos do mar e das pescas na dieta do nosso continente. Cabo Verde está bem posicionado para tirar partido da economia azul e já fez progressos significativos neste domínio. Estou igualmente satisfeita por saber que Cabo Verde está a propor a criação de um fundo para o clima e ambiente. Este fundo fornecerá uma fonte crítica de financiamento para apoiar o desenvolvimento sustentável e mitigar os impactos das alterações climáticas. Encorajo vivamente todos os parceiros a apoiarem esta iniciativa e a contribuírem generosamente para esse fundo. Em guisa de conclusão, gostaria de reiterar o meu apreço pelo governo de Cabo Verde por acolher esta importante conferência e pelo seu empenho no desenvolvimento sustentável.
O Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável, juntamente com o Fundo para o Clima e Ambiente proposto, representam um passo significativo para alcançar um futuro próspero e sustentável para o povo de Cabo Verde. Agradeço-vos pela vossa atenção. Muito obrigado. Obrigada. Ainda em linha com os instrumentos já aqui falados e com a última intervenção que nos fala dos vários fundos e de financiamento, nós agora vamos dirigir-nos ao Dr. Pedro Barros, Presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado, que é mais um instrumento que foi criado e que tem por objeto garantir a emissão de valores mobiliários, em particular títulos da dívida, por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano em mercados regulamentados para financiamento dos respectivos investimentos. Este fundo também ainda tem como fim acessório a concessão de garantias a operações de financiamento e operações financeiras de natureza equivalente, de que sejam beneficiárias empresas comerciais de direito cabo-verdiano. Dr. Pedro Barros, em linha com o que é o objetivo deste fundo, nós gostaríamos que nos esclarecesse aqui o funcionamento, a natureza, o nível de capitalização deste fundo, bem como a estratégia que se tem para efetivar os seus objetivos e permitir que este fundo seja efetivamente um instrumento a nível do sistema financeiro nacional. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, a todos os presentes e também os que estão a seguir-nos via internet. Nos próximos minutos vou tentar de forma muito breve e tentarei ser claro para explicar ou para responder às questões aqui colocadas e dar digamos, uma breve e fazer uma breve apresentação do que é esse instrumento criado pelo Governo, denominado Fundo Soberano, e que vem um bocado na linha das preocupações ou na linha das intervenções anteriores. Simplesmente nós vamos ter uma intervenção mais, digamos, mais a nível micro. Mas, se me permita, doutora Sueli, só um pequeno enquadramento para dizer o seguinte. Porquê garantias? Porquê garantias? Porque é que o Governo decidiu criar um instrumento como o Fundo Soberano para dar garantias às empresas privadas? Em primeiro lugar, porque as crises financeiras que ocorreram nos últimos tempos e que vêm já desde 2008 com a crise do subprime, fez com que as instituições financeiras, nomeadamente os bancos, passassem a exigir mais garantias às empresas para poderem financiar os seus projetos de investimento. Não só mais garantias, mas sobretudo o reforço de garantias e garantias mais sólidas. Aí surgiu uma questão: que tipo de garantias é que essas instituições financeiras preferem? Obviamente que uma garantia do Estado, uma garantia do Fundo Soberano é claramente preferência e as entidades financeiras preferem ter a garantia do Estado por várias razões que não temos aqui e não vale a pena aqui estarmos a entrar em detalhes. A segunda nota também que eu queria dizer é que está muito claro de que com as alterações climáticas, da forma como está a acontecer, a sustentabilidade dos projetos também passou a ser um elemento importantíssimo. Ou seja, qualquer projeto terá que ter sustentabilidade não só económica, como é evidente, mas também sustentabilidade social e ambiental. Por isso que esse instrumento também criado pelo Governo tem como foco garantir projetos que tenham sustentabilidade económica, sustentabilidade social e sustentabilidade financeira, ou seja, em linha daquilo que é defendido em todas as partes. O Fundo Soberano, não há outra forma de garantir grandes investimentos que não seja pela via do Fundo Soberano, que veio completar o ecossistema criado pelo Governo, que como uma boa parte das pessoas aqui presentes sabem,
o Governo criou um ecossistema constituído por várias instituições, mas também com soluções de financiamento das empresas, em que entra garantia, e entram a ciência técnica, financiamento da ciência técnica, entra também participação no capital social, ou seja, para reforçar o capital próprio das empresas, mas as grandes empresas também precisam de dar garantias às instituições financeiras, não só a nível nacional, a nível do país, mas também, sobretudo, lá fora. E o Fundo Soberano veio trazer uma outra coisa importantíssima, que é a possibilidade das empresas cabo-verdianas, das empresas com sede ou sediadas em Cabo Verde, poderem ter acesso ao financiamento externo, a obter financiamento junto de uma entidade financeira lá fora do país. E como é que isso é possível? Por duas vias, muito simples. A primeira via, por exemplo, através da emissão de valores mobiliários, podendo ser aqui em Cabo Verde, ou também garantir a emissão de valores mobiliários, nomeadamente obrigações, lá fora. Outra forma de intervir será garantir financiamentos aqui internamente através do crédito junto da Banca Nacional, ou também garantir financiamento, créditos, nomeadamente, junto de instituições financeiras lá fora. Portanto, por essas duas vias, emissão de valores mobiliários e garantir operações financeiras, nomeadamente crédito lá fora, portanto, são essas duas formas de intervenção. O Fundo Soberano, como foi aqui colocado, em termos digamos, de capitalização ou do seu potencial financeiro, foi constituído inicialmente com um montante de 100 milhões de euros. Com esse montante de 100 milhões de euros já dá para ter uma intervenção significativa, tendo em conta a estrutura empresarial e a densificação da atividade empresarial em Cabo Verde. Naturalmente que há sempre limites. Há limites de cobertura, em geral, vai até aos 50% do financiamento obtido, e casuisticamente poderá ser analisado o aumento dessa margem, mas em princípio será sempre uma garantia parcial. Mas também há uma outra limitação que tem a ver com o capital próprio do próprio fundo. O fundo não poderá ir para além de determinados limites. Nesse caso concreto, vai até 20% dos seus fundos próprios. E o capital inicial já está realizado, mas o Governo prevê, a curto prazo, por exemplo, capitalizar o fundo para um montante que vai até 200 milhões de euros e, no médio prazo, para chegar a 500 milhões de euros. Isso significa que o fundo terá capacidade para, tendo em conta que que tem uma estrutura jurídica autónoma, portanto, isso significa que tem e pode ter a intervenção com base na responsabilidade que assume. O fundo só responde aliás, quem responde pelas responsabilidades do fundo é o próprio fundo, ou seja, tendo esse capital, já poderá responder em montantes significativo para apoiar as empresas em Cabo Verde, e a forma de capitalização será também com a emissão de títulos de rendimento de imobilização de capital, títulos que convém aqui dizer, e já agora muito rapidamente, são títulos livremente transacionáveis no mercado de capitais. Tem também direito à distribuição de dividendos, o que torna o título ser muito atrativo, e de dividendos, portanto, da rentabilização do Fundo Soberano, e constitui também, por essa via desses títulos de rendimento de imobilização de capital, também poderá mobilizar recursos junto das instituições financeiras internacionais, junto de bancos também internacionais, como de outros fundos externos, nomeadamente, e fundos soberanos. Isso significa que o tal aumento que eu referi, dos 200 milhões, podendo ir até 500 milhões ou mais, em função daquilo que se entender como vier a ser necessário,
para intervenção, também poderá ser por essa via dos chamados TRMCs que eu acabei de dizer. Portanto, e também não poderei esquecer de dizer que esses TRMCs também poderão ser um instrumento importante para a diáspora cabo-verdiana. A diáspora poderá ter nessa alternativa de aplicação da sua poupança como um bom instrumento seguro e rentável para aplicar também como uma opção para aplicar aplicar as suas poupanças. Já agora, e para terminar, porque não temos muito tempo para explicitar mais, apenas para dizer que neste momento já temos uma carteira, eu diria ainda não com um número, não aquilo que estamos a prever que vamos ter nos próximos tempos, mas já temos mais de uma dezena de pedidos de garantia e, coincidentemente, são projetos projetos de investimento que estão exatamente nas áreas que decidimos como foco de intervenção. Eficiência energética, seja na instalação, por exemplo, de painéis solares ou da produção de painéis solares, agrobusiness e também na área da hotelaria e turismo, naturalmente que os projetos na área da hotelaria e turismo terão que ter, com certeza e certamente, a componente de sustentabilidade, quer no tratamento, por exemplo, de águas residuais ou de fornecimento de energia e outras componentes que exigem e que as intervenções a nível de promoção da sustentabilidade ambiental nos coloca. Para terminar, em termos de perspectiva, nós estamos convencidos de que o Fundo Soberano é efetivamente um instrumento poderosíssimo de apoio às empresas cabo-verdianas, sobretudo as grandes empresas, sobretudo aquelas empresas que não conseguem obter financiamento no mercado nacional, podendo obter esse financiamento junto do mercado financeiro internacional e vem seguramente na linha daquilo que está definido como as grandes prioridades do PEDES. Portanto, nós estaremos alinhados com os pilares, sobretudo os 3 pilares do PEDES, e o Fundo Soberano, portanto, está alinhado nessa perspectiva de sustentabilidade e, sobretudo, de projetos que demonstrem claramente, já agora para terminar mesmo, claramente projetos que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, da inclusão social e também da sustentabilidade económica. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Barros, pelos esclarecimentos relativamente ao Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado, bem como a sua funcionalidade. Por último, vamos endereçar a nossa última questão à Sua Excelência, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Dr. Olavo Correia. Desde 2007, com a graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio, o desafio de acesso ao financiamento para desenvolvimento tornou-se cada vez mais desafiante e implica uma abordagem diferente e mais assertiva para conseguirmos mobilizar os recursos reais para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, realização do Programa Plurianual de Investimento Público e dos pilares programáticos do PEDES 2, que tenham impacto direto e positivo na melhoria das condições de vida do povo das ilhas e ainda posicionar Cabo Verde como uma plataforma de serviços de qualidade no Médio Atlântico, plenamente inserido no sistema econômico mundial. O Governo de Cabo Verde optou pela abordagem aos credores externos, visando a reconversão do serviço de dívida em contribuição para o Fundo Climático e Ambiental, que deverá financiar investimentos com impacto climático. Senhor Ministro, quais os fins do Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde? Quais as perspectivas do Governo em termos da sua Constituição e a ambição em matéria de investimentos com impacto positivo no clima? Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Penso que ainda estamos todos com muita energia depois de um bom almoço. Mas eu começo com os comentários iniciais da doutora Sueli Santos.
O mundo não devia penalizar os países que têm bom desempenho. Os incentivos devem ser corretamente utilizados. Penalizar os países que têm bom desempenho significa estarmos a utilizar incentivos incorretos. Incentivar países com mau desempenho, quando nós devíamos incentivar países com bom desempenho. Isso está um bocadinho ao contrário. E nós temos que colocar este tema sobre a mesa como é evidente. Mas a questão do financiamento e do Fundo Climático não pode ser visto como uma transmitir confiança aos cidadãos, em como o dinheiro público recebido, mobilizado e bem utilizado. É nesse sentido que o governo de Cabo Verde está a trabalhar, para além de ter até agora bons desempenhos, está bem avaliado, mas pode fazer muito mais e melhor em matéria de transparência e da boa governança. Nós estamos a trabalhar para que possamos garantir um sistema que promove e executa as compras públicas eletronicamente, portanto, compras públicas eletrónicas, para garantirmos transparência em relação a todas as aquisições públicas, de forma digital, de forma transparente, com acesso por parte de todos aqueles que participam no processo. Primeiro ponto importante. Em segundo lugar, nós estamos a criar um portal da transparência, para que toda a informação relativa à execução orçamental e financeira possa ser disseminada de forma simples, de forma amigável, para que todos possam acompanhar a execução orçamental e financeira do Estado. Estamos a trabalhar com o apoio do Fundo Monetário Internacional naquilo que chamamos de Lei da Transparência Fiscal ou das Finanças Públicas, para que possamos, num único quadro legal, ter todo o comando instrumental, o comando jurídico, para podermos promover a transparência na gestão da coisa pública. Mas também estamos a avançar para aquilo que chamamos de fatura eletrónica, para que do lado da receita possamos ter um sistema digital que possa permitir otimizar toda a cobrança em relação ao Estado no que tange aos impostos, o que é muito importante também. Mas, ao mesmo tempo que temos um sistema integrado de gestão orçamental e financeira do Estado, estamos a avançar para um sistema integrado de gestão patrimonial do Estado georreferenciado, e todas essas medidas abrangem o Governo, mas também os municípios. E com essas medidas todas, não tenho dúvidas que Cabo Verde alcançará um patamar, no que tange a transparência e a boa governação, que é um patamar que tem de estar dentro daquilo que é o patamar dos países desenvolvidos. Eu costumo dizer que não nos interessa ser o melhor dos piores. Nós queremos, neste quesito, estar na lista dos melhores a nível mundial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos de mobilizar mais recursos endógenos. Isso é para os nossos concidadãos. Nós, antes de demandarmos terceiros, temos de mobilizar cá dentro. Temos de ter uma máquina fiscal que é capaz de colocar todos a pagar impostos, para que cada um possa pagar menos. Um sistema fiscal simples, bem governado, bem gerido, transparente, mas que consiga fazer com que todos paguem impostos. E combatemos a fuga, a fraude e evasão fiscais, utilizando o digital, utilizando a desmaterialização, mas também apostando nas capacidades do ponto de vista de recursos humanos. E nós podemos aumentar de forma substancial o nível dos impostos em percentagem do PIB. Nós hoje cobramos à volta dos 20%, temos margem para irmos até 30% do PIB, de forma faseada. Não estou aqui a falar de aumentos da incidência, estou a falar aqui do aumento da base tributária. É nossa obrigação. E vamos ter de fazer isso porque os cidadãos exigem serviço de qualidade e temos de ser nós os primeiros a pagar. E a pagar com base
nos impostos cobrados, nas taxas cobradas e numa boa gestão e governança que tem de ser garantida pelo Estado de Cabo Verde. Por outro lado, é nossa intenção atuar em relação aos aspectos críticos para a economia cabo-verdiana. E um dos aspectos críticos tem a ver com a energia. Eu dizia de manhã que a energia em Cabo Verde é muito cara e a água também. Temos ineficiências energéticas e hídricas. A energia depende de fontes externas, está dependente das flutuações de preços nos mercados internacionais e não utiliza de forma cabal o potencial endógeno que nós temos: o sol, o vento e o mar. Energia solar, a energia eólica e a energia ancorada no hidrogênio verde. Mas para fazermos isso, precisamos de investir. E precisamos de investir valores elevadíssimos. Nós estamos a falar aqui do montante global do PET para 2026 de 2,1 mil milhões de euros. E estamos a falar de qualquer coisa como 400 milhões de euros por ano. Mas isto, juntando o público e o privado, é um valor que está perfeitamente ao nosso alcance. Então, para que nós possamos garantir esse investimento, temos de mobilizar recursos adicionais, mas é fundamental que mobilizemos recursos endógenos. E esse Fundo Climático Ambiental que nós queremos criar é um fundo que devemos capitalizá-lo com recursos do Orçamento do Estado, com recursos que podem advir das privatizações, com a conversão da dívida em investimento e mobilizando fundos de parceiros internacionais para que possamos ter um volume de investimentos que seja capaz de fazer a mudança e termos capacidade para financiarmos, como é evidente, o financiamento da transição energética. E nós queremos, desde logo, dizer a todos que vamos ter de garantir uma governança que seja efetiva e eficaz, seja transparente, seja independente e que os projetos que vão ser financiados por este fundo sejam projetos orientados para promover a transição energética, para promover a gestão das alterações climáticas, para promover a eficiência energética e a eficiência hídrica, mas também para aumentar a resiliência da economia cabo-verdiana. Nosso amigo falava aqui dos indicadores de performance que nós temos de assumir para que possamos ter capacidade para mobilizarmos fundos de parceiros internacionais. Estamos a trabalhar em relação à criação deste fundo, estamos a trabalhar com parceiros bilaterais e nós pensamos que temos as condições para acelerarmos em relação à implementação do Fundo Climático e Ambiental. Penso que será muito importante para o futuro de Cabo Verde nós garantirmos o financiamento necessário para atingirmos 50% de energias renováveis de penetração em 2030 e em 2040 valores acima dos 80%, mas com impacto na população. Energia mais barata, energia mais limpa, energia menos dependente de fontes externas. Mas também, se a energia for mais barata, a água será mais barata e teremos melhores condições de acesso para eliminarmos a pobreza extrema e para criarmos as condições para que também os custos de fatores em relação à energia e à água sejam menores e possamos criar e promover as condições do ponto de vista da criação de emprego e da empregabilidade. Mas, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional. Está aqui o chefe de missão, o Justin, em relação ao RST, portanto, o Fundo para a Promoção da Resiliência e da Sustentabilidade, um fundo que foi criado pelo Fundo Monetário Internacional. E Cabo Verde quer fazer parte do próximo grupo. E nós estamos a contar com o apoio do Fundo Monetário Internacional. E naquilo que depender de nós, faremos. Naquilo que depender de nós, no quadro legal, no quadro institucional, faremos. E queremos contar com o apoio do Fundo para que Cabo Verde também possa fazer parte desse Fundo de Resiliência e Sustentabilidade para promovermos a transição energética, mas também gerirmos da melhor forma as alterações climáticas. Mas, ao mesmo tempo,
o nosso Fundo Soberano de Garantia para o Investimento Privado, que falava há pouco o Dr. Pedro Barros, nós já definimos que este fundo será também um fundo climático e ambiental. Só financiará projetos que estão nesses setores para garantir a transição energética e também promover a eficiência energética e a eficiência hídrica, e projetos que são sustentáveis do ponto de vista ambiental. Tem de cumprir com os critérios pré-definidos em como são projetos sustentáveis. Portanto, finanças e financiamentos sustentáveis doravante em Cabo Verde, em tudo aquilo que tem a ver com intervenções do Estado e intervenções públicas. Temos de ser consequentes. Se temos uma ambição, temos uma meta, temos uma visão, os instrumentos devem ser utilizados para promover o cumprimento desses objetivos. E não pode haver aqui dissonâncias nem disfunções na utilização desses instrumentos. É muito importante que isto também aconteça. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental as parcerias público-privadas. Nós queremos privados a investir na energia, queremos privados a investir na água, queremos privados a investir na eficiência energética e na eficiência hídrica e nas alterações climáticas. Com quadro legal claro, com quadro regulatório claro, com quadro de PPP muito bem definido, para que possamos mobilizar também financiamentos privados para acelerarmos a agenda no que tange a transição energética, a transição digital, mas também a gestão das alterações climáticas. Assim como nós queremos também mobilizar o financiamento da nossa diáspora, através do mercado de capitais, diáspora bonds, social bonds, blue bonds, green bonds. Através do mercado de capitais, podemos mobilizar fundos da nossa diáspora, de não residentes, para investir em Cabo Verde, para investir na transição energética, na transição digital, na eficiência energética, na eficiência hídrica e para melhor gerirmos também as alterações climáticas. E o mercado de capitais e a Bolsa de Valores têm também aqui um papel importante a desempenhar, até para utilizarmos da melhor forma o Fundo de Pensões para financiar o desenvolvimento de Cabo Verde, mas também enquanto financiamentos sustentáveis. Mas também é fundamental que Cabo Verde continue a utilizar as linhas de financiamento blend dos bancos multilaterais, de parceiros bilaterais, que têm uma componente donativo e uma componente empréstimo, para podermos ter financiamentos concessionais, para serem utilizados também para acelerarmos a agenda de reformas, mas também a transição energética e a transição digital, a eficiência energética e a eficiência hídrica. Quero terminar com um apelo. O mundo inteiro tem, em regra, excedente de liquidez. O problema não está na liquidez, nem em Cabo Verde, nem em outras paragens. O problema não está aí. Porque, reparem, surge uma pandemia, o dinheiro aparece. Eu não sei onde o dinheiro estava, o dinheiro apareceu. Surge uma guerra na Ucrânia, o dinheiro aparece. Temos países relevantes que precisam de recursos financeiros, concessionais, o dinheiro aparece. Mas aquilo que eu coloco a nossa discussão é quando nós olhamos para milhões e milhões de africanos que vivem na pobreza extrema, que vivem em condições de subdignidade. Esses africanos, não só africanos, mas falo de africanos porque a nossa pertence à África, mas em toda a parte do mundo, esse contexto deve ser edificado e identificado também como um contexto de emergência e como um contexto de urgência. Nós não podemos olhar para essas questões apenas quando surge uma pandemia, quando surge uma guerra. Temos gente que está a morrer silenciosamente nos nossos países, nos nossos continentes. Então, um apelo para que aumentemos o AIDA, para que aumentemos o financiamento concessional, mas também, do lado dos nossos governos, um compromisso para boa governação, para boa gestão,
para que os dinheiros possam ser bem utilizados, para que possamos eliminar a pobreza extrema no mundo. Eliminar a pobreza no mundo e criar oportunidades para que todos possam viver com dignidade. E se olharmos para o mundo, podemos constatar que o mundo tem todas as condições para que todos, em toda a parte do mundo, possam viver com dignidade. É nossa responsabilidade, enquanto líderes deste país e líderes deste mundo, tudo fazer para que isso aconteça, e por isso queria terminar fazendo esse veemente apelo para que contribuamos para eliminarmos a pobreza extrema no mundo, para que reduzamos de forma substancial a pobreza no mundo e para criarmos as condições para que todos possam viver com dignidade e em dignidade em toda a parte do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela sua intervenção e agradecemos aqui aos nossos painelistas, tendo em conta a agenda que ainda temos a cumprir e cumprindo o nosso tempo de 1 hora para este painel, deixamos questões que possam existir para os encontros bilaterais e agradecemos a todos pela presença e pela atenção. Muito obrigada.